meus amores. Oi, gente! Tudo bom? Olha quem vai eu já ia falar mestrar. Olha quem Eita. vai Aí, ó. barbarizar hoje aqui, a Daniela. É ela mesmo. It's Oi, her. gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bom? Tudo certinho? Eu já vou dar um aviso antes de começar e apresentar todo mundo que vai estar no episódio, que talvez alguns temas desse episódio pode ter algum gatilho, alguma coisa, ainda mais nesse Caralho! mês. Ela fez um disclaimer. Eu não disclaimer. acredito! Ela fez um disclaimer. Meu Deus! Gente, não vai ser um episódio pesado, mas é válido deixar isso avisado, porque talvez a gente vai tocar em alguns assuntos. Então, já aproveitando que a gente tá em setembro, setembro amarelo, então tem um contato, né, para quem precisa aí, 188, é muito importante, viu? Vocês vão entrar em contato com a CVV, certo? Que é a Central de Valorização da Vida, muito importante. Então, é isso. Já deixar bem avisado. Caralho! Gente. Disclaimer. Mas assim, pessoal Eu que vi um quiser ouvir aí. disclaimer antes de tudo, aí é babado, né, gatinho? Inédito. É porque a gente tá num mês que precisa, né, ser gritado sobre isso. Então, se você também quiser entrar em contato com a gente pelos comentários, por mensagens, a gente tá à disposição para conversar e tudo mais. Então, Botou lá no Instagram, comenta DM aí, aberto. no decorrer do episódio, vai comentando os temas que a gente tá falando, que você tá também e tudo mais. Mas é isso. Vou apresentar minhas amigas, meus amores aqui, né? Meus amor e meus amores. Ali, direto de São Paulo, quase sem ar, é elas. Olá, gente! Yara, fim, né? Estamos aqui, né? Sobrevivendo, Tamo né? no pulmão elétrico? Tamo. Virei fumante? Virei Virei fumante. fumante. Mas a vida é isso aí. Obrigado. Hi, boa tarde, boa noite, hi. É isso aí. E logo, ele aqui, eu vou deixar a mais pro final. Então, do meu lado, o meu esposo, meu marido. Olá. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? E ela ali, né? Direto lá de cima. JP? De JP. Eu não vou falar o nome dela aqui, Absurdo gente, do porque céu. não pode. O nome que ela entrou no episódio hoje na gravação é proibido. É proibido. Censurado. Ai, lindo. Olá, gente, tudo bem? Não sei por que inventaram essa fake news de parceira de episódios pesados. Me City 3. De três? Só- Não tem, que eu gravei só 2. Olha aí, ó. Não. Ela apelou pra parte que a Adriana não sabe. O 3. Ela cita 1. 3 não. Três eu não sei. Sempre um. Quem viu o último episódio sabe. Exactly. Minha filha. Mas então, gente, vamos lá. Ai. O que acontece? Hum. Ano passado, pra quem ouviu o nosso especial, o meu episódio foi de sonhos. Foi um episódio mais assim, sabor, sonhos, felicidades. E Nem tanto eu, assim como também, né? muito. Vamos ser sinceros, né? Porque o clima pesou Nem tanto também, muito né? assim. Vamos ser sinceros. Pesou. Exato. Como eu sou muito criativa, eu falei assim, por que não o contrário? Vamos falar um pouquinho de pesadelos, né, gente? Porque a vida é feita de pesadelos. Meu Deus. Dependendo aí, né? Vamos ver. E pra começar, eu queria saber um pouquinho, tipo assim, de fases da vida, sabe? Tipo, adolescência. A gente vive um pesadelo na adolescência. A Demais. gente vive os hormônios e tudo mais. A fase adulta também, a meia-idade, a velhice, Ah, é não a sei. verdade. A meia-idade. A Meida. E eu queria saber como que vocês passaram por essas fases, sabe? Tipo, a criança, não sei se tem muito essa questão de pesadelo, né? Depende muito. Porque é até pra lembrar. Mas eu acho que começa muito na adolescência. E aí, meu bem?
Como que foi? Primeiramente, eu queria dizer que ela chamou todo mundo de velha, porque todo mundo já passou pela meia idade, pela Não, velhice. ué. Eu não, eu quero saber das vivências, mas as visões futuras também. Tipo assim, Sim, como claro. você O que pensa você nos espera, pesadelos né? da velhice, assim, Como que vamos você dizer. pensa aí que você tá com o pé na cofa? Me fala. Ah, entendi, Exactly. entendi. Acho que a fase adolescente é a mais complicada, né? Porque, assim, criança curte muito a vida, né? Tem uns problemas ali, mas eu acho que, pelo menos minha fase de infância, foi uma fase, assim, muito divertida, onde eu pude explorar muito minha criatividade, eu pude explorar muito. Assim, as memórias que eu tenho são memórias muito boas da minha parte de infância, né? Antes de entrar ali na adolescência, minha infância foi muito legal. Consegui aproveitar muita coisa. Foi um momento de muita transformação na minha vida também, porque teve a mudança lá em casa, né? Que a gente morava com meus avós, aí começou a fazer a transição pra gente ter a nossa própria casa, porque era só eu e minha mãe, né? E aí foi assim uma aventura, porque na minha cabeça era tipo assim, era vontade de, eu quero ter na minha própria casa, quero ter meu próprio quarto. E aí esse é que eu lembro de criança. Agora quando entra na adolescência, se for falar um pouco mais essa parte mais de pesadelos, mais dark, eu acho que aí entra assim pra todo mundo aqui pode ser comum, né? Foi a fase da descoberta, né? A gente começou a entender que a gente não era muito igual, entre aspas, às outras pessoas. E aí, por isso, você começava a questionar, porque a gente, pelo menos todos nós aqui estamos na faixa de média de 30 anos, a gente passou por um momento que, na nossa infância, adolescência, era errado ser quem a gente era. Então, o que a gente sentia de atração, né, pelo mesmo sexo, quando começou ali aquele despertar, tinha que ser apagado na hora. E eu recordo pelo menos principalmente na minha adolescência, porque criança eu acho que ainda os pais ainda muito perdoa. Tipo, se um menino tá, tipo, feliz demais, ou que tá desmunhecando. Gente, vocês me perdoam pelos termos, viu? Mas é porque isso é o que eu ouvia quando eu era Isso aí mais é novo. Exato. o que falava mesmo. Vocês me perdoam. Eu tô fazendo muitas aspas no ar, tá bom? Só pra vocês que estão ouvindo aí. Então, assim, se você desmunhecava mais quando você era criança e fazia as coisas, era tipo assim, normal, é criança. Mas quando chegava ali na adolescência, pré-adolescência, se você andasse rebolando, se você, tipo, tinha um gosto peculiar, gostava de brincar de boneca, ou interagia muito com mais meninas do que com meninos, pelo menos minha mãe, meus pais, né? Tipo, meus avós, assim, me corrigiam muito nisso. Para de rebolar. Você não pode dançar. Você não pode fazer isso. Então, eu acho que foi a fase assim, maior de pesadelo que eu vivi, porque era muito do cortar, sabe? Você começava a fazer uma coisa, você cortava. Aí você perdia meio que aquela liberdade de criança, sabe? Que você crescia com tudo aquilo. E aí você era muito podado. Eu não sei se pra vocês também foi assim, mas pelo menos falando mais nessa parte da adolescência, começou os pesadelos assim, né? Sim. Acho que quando você é criança, existem os problemas, a gente só não tem noção de que eles estão ali. Hoje eu tenho lembranças das dificuldades que eu tive quando criança, tudo, mas na época, claro que você não tem noção nenhuma do que está acontecendo ao seu redor, né? Você não tem preocupações. Então, Sim. acho que tem que ser muito pesada, assim, para realmente a gente lembrar, eu acho. Mas eu lembro, sim, de quando criança, algumas coisinhas. Eu lembro que tem uma criança do nosso meu círculo de família, que era um primo de um primo. E era uma gayzinha super afeminada. E era a chacota de outra família, no caso, a minha família. Então, eu acho que ali, com 7, 9 anos, eu meio que já criei uma autocensura em não ser igual àquela pessoa, porque a minha família já fazia chacota daquela pessoa. Então eu acho que eu demorei Entendi. muito para tentar entender e tentar me aceitar como uma pessoa LGBT por causa disso. E é muito engraçado, porque aí você se sente, eu no caso, eu era uma criança muito responsável. Muito responsável. Acho que a gente se cobra muito, né? Com 9 anos, eu cuidava, minha mãe, a vizinha ia para ginástica, e eu ficava com os meus primos, com meus irmãos e com os filhos delas, sei lá, de 7, 6 anos, por 2 horas. Mas eu ficava sozinho cuidando delas. Então, tipo, eu sempre me cobrei ser uma pessoa muito responsável. Então,
desde 9 anos eu já tenho essa consciência de responsável. Que 9 anos uma criança tem que estar brincando, assim, né? Então, acho que é Sim. isso. A gente vai travando quando você não se permite ser quem você é, né? Nunca ninguém olhou e falou para mim, não faz isso. Porque eu mesmo me autocensurei antes de alguém permitir que eu fosse virasse algum comentário. Então, isso que é o mais louco de tudo, assim. Eu lembro muito Sim. do El Chan, que eu via minhas primas dançar, e aí tinha aquele meu primo Garanhão, aí ele dançava, ele podia, porque ele era o Garanhão, né? Ele pegava todas as meninas. Nossa. Mas eu Sim. morria de. Eu queria dançar também, morria de vergonha, entendeu? Então, eu acho que o pior de tudo é uma criança se autocensurar. Porque ela nem Sim. se permite ser quem ela é, porque ela sabe que se ela fizer. No meu caso, eu conseguia, né? Tipo, não ser afeminado, eu jogava futebol, eu organizava futebol, assim. E esse negócio que o Iago falou de ser muito feliz me tocou essa semana. A Léo Áquila falou isso essa semana, a vereadora, que a mãe dela, uma vez ela perguntou para a mãe dela quando que a mãe dela percebeu que ela era LGBT. E a mãe dela falou que era quando ela era uma criança muito feliz. É engraçado a gente ser taxado como LGBT por ser feliz demais. Nossa, sim. Sim. É muito doido isso, porque é amor, né? Uma criança muito amorosa, né? Eu acho que é isso. Eu também sempre fui uma Sim. criança muito amorosa, mas é isso, com medo de parecer, sabe? Sempre com medo de incomodar, né? A gente não quer chamar atenção, então você faz de tudo. Não é uma criança, geralmente não é uma criança problemática, não é um adolescente problemático, você não pode chamar atenção para você, porque você já tem outras coisas que possam Sim. chamar. Então eu meio que lembro dessa tristeza, assim, de alto. Hoje, assim, gente, eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho, que eu não aproveitei a vida totalmente por causa dessa autocensura que eu me impus lá atrás, quando era criança. Aham. O que é meio Tá. estúpido, né? Porque quando você é criança, você não sabe nem o que é o significado da palavra censura. Você não sabe nem o Exatamente. que é literalmente a censura. Exato, né? E que você ser. Isso você falou de você ser mais amoroso. Gente, você ser uma criança amorosa não quer dizer que você é uma criança LGBT. Mas a nossa cultura nos ensinou que você tem que ser uma criança agressiva, você tem que ser uma criança mal educada, você não pode amar seus pais, você não pode amar sua família. Se você é homem. Aí é o hétero. Se você é menino, né? Se você é Se menino. você é menino. Se você é menina, você tem que ser aquela bonequinha e tudo mais. Mas se você é menino, você não pode ser assim. Qualquer traço de amor é ligado à feminilidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, estranho, assim. exatamente, né? O meu caso de criança, eu sempre. É que assim, na minha família a gente teve uma criação muito dura, regrada. Regrada assim, de tipo. O filho ou a filha tem que obedecer o pai e a mãe, tudo certinho, sabe? Não, porque assim, tem algumas famílias que, por exemplo, são ensinados que você tem hora pra assistir televisão, hora pra brincar, hora, tipo, a gente não teve tanto isso, mas a gente respeitava muito as pessoas mais velhas. Então, e a gente também teve uma criação de ser muito ignorante. A minha família é muito ignorante. A gente cresceu assim, a gente foi ensinado assim. Então, a gente não era do tipo de tipo assim, não levar desaforo pra casa, não se envolver diretamente com briga. Sabe? Tipo, mas se uma pessoa vai dizer uma coisa com você, você vai responder. É automático. Sim. A gente foi ensinado assim. Então, a minha infância foi muito assim. Em questão de sofrer homofobia, por exemplo, eu sempre fui muito apelidado, eu sempre fui muito carinhoso com a minha mãe. A minha mãe nunca teve muito problema com isso, embora ela sempre foi uma mulher muito estressada, então ela chegava cansada do trabalho, eu ia dar um abraço nela, ela não queria. Isso respinga hoje em mim, porque eu não sou mais uma pessoa amorosa. Eu não... As palavras, por exemplo, eu te amo, as palavras eu te amo têm um peso muito maior em cima de mim por causa disso. Então, eu não sou uma pessoa de chegar em você, tipo, se eu vou conhecer você, oi, tudo bem, fulano? Abraço, mas vai ser só isso. Eu não vou ficar abraçado em você, eu não vou passar a mão em você, eu não vou ser uma pessoa carinhosa com você. Isso não quer dizer que eu não ame você, que eu não gosto de você, mas eu não vou me expressar dessa forma. Eu vou me expressar com outras coisas, mas não essa. Porque quando eu era criança, eu tive esse meio que empata foda, digamos assim, sabe? Esse corte. Sim. Eu tive muito isso.
Eu sempre fui criança que eu meio que cresci sozinha porque eu não tinha muito amigos. Por conta disso, porque eu era uma criança mais amorosa, eu era uma criança mais delicada, eu era uma criança que eu prestava mais atenção no que era dito na escola, sabe? E quando você é criança, tá na escola, você tem que ser bagunceiro, senão você é viado. Uhum. Outra aquela criança. Se você é inteligente, é outra coisa que é atrelada. Se você é uma Sim. criança, você é um menino inteligente, você é viado, automático. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi basicamente isso. Exactly. Tudo. Hum, eu acho que eu acho que eu repito muito isso, que pra mim não era esse questionamento não era muito não é que ele não era Batido. presente, mas é que ele não era a minha prioridade. Não era você, né? Uhum. Sabe? Não era a minha prioridade. Eu tenho outra coisa pra pensar. Então, assim, meus pesadelos ali, que a gente tá falando de na infância, eu tive uma infância muito rica criativamente, muito rica no imaginário, eu tive uma liberdade muito grande. Porém, eu estava lidando com outros milhões de problemas diferentes que acabaram afetando outros pontos da minha vida. Então, assim, tipo, disputa judicial, polícia, tráfico, gente com vício, então, tudo esse tipo de coisa era presente ali de alguma forma. A configuração de família toda hora mudando, enfim, problema financeiro, tudo ao mesmo tempo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, isso não tenho tempo para isso É agora. muita coisa. É. Não Não estou tinha lidando. tempo Eu pra tenho pensar nisso, completa né? ciência de quem eu sou, porém estou lidando com outras coisas. Você entendeu? Sim. Então, não era uma coisa que eu. Ai, gente, pelo amor de Deus, aqui eu estou em dúvida, o que eu posso fazer? Não. Eu pegava um papel e ia desenhar porque eu queria esquecer de outras coisas, você entendeu? Eu ia dançar, botava a música no máximo porque eu queria esquecer de outras coisas. Então, eu lidava com o mundo só. Aliás, a única forma de lidar com o mundo era se ancorando em mim mesmo. Então, a única pessoa que eu tinha pra mim, pra falar, reclamar, pra pensar, pra sonhar ou pra ter pesadelo era eu mesmo. Entendeu? E você Sim. ficar assim, eu fui o primeiro filho, eu fui o primeiro neto, eu fui o primeiro bisneto, eu fui o primeiro tudo. Primeiro sobrinho, eu fui a primeira criança que saiu ali naquele meio, então eu acho que tava todo mundo. Ih, Um caos. a gente precisa conversar, como é que é? Consertar umas coisas. Então eu cheguei, não tinha nada preparado, entendeu? Eita. Eu tava vendo as coisas mudando. Desde os 2 anos, né? Eu tava vendo tudo mudando, eu tava vendo tudo, sabe? Tudo começou a se reconfigurar para todas as pessoas e eu só tava ali no meio. Então, você meio que fica à margem da sua própria família. Você fica ali, você é óbvio que todo mundo prestava atenção em mim, eu fui muito bem cuidado, eu tive muito, sabe, muito não apoio, mas sei lá, Dedicação. todo mundo se dedicava muito, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas iam lidar com as coisas delas, elas esqueciam que tinha outra pessoa ali no meio, A entendeu? criança, né? Então, Sim. assim, crescer não foi uma opção. Eu tive que amadurecer muito rápido. Então, meus sonhos amadureceram muito rápido. E quando você é uma criança, tendo que amadurecer rápido, a sua infância e a sua maturidade, elas meio que se comungam. E isso vai pro resto da vida. Então, eu tenho uma imaginação muito fértil até hoje. Eu tenho um overthinking muito de. Eu penso demais. Eu penso em todas as situações possíveis, para todas as coisas possíveis. Porque se precisar de fugir de uma situação, minha filha, eu tenho 3 opções diferentes para fazer. Então, meu cérebro não consegue parar de pensar. Em momento nenhum eu consigo parar de não racionalizar uma saída para alguma coisa. Eu posso estar no momento mais plácido da minha vida, nada de ruim está acontecendo. Eu vou ter um plano para qualquer coisa. Para qualquer coisa. É uma. É perturbador. Viver na minha cabeça é muito perturbador, sabe? Mas esses pesadelos que a gente acaba tendo que fazem a gente amadurecer muito rápido,
e ficam com a gente por todo esse tempo e que acabam perturbando a cabeça, que acabam deixando você essa pessoa que pensa demais, overthinking. Cada sentimento, você não pode ter o sentimento primeiro. Você tem que pensar o que é esse sentimento, de onde ele tá vindo. Racionalidade, né? Você Racionalizar, precisa né? pensar primeiro, entendeu? Então, você ter uma criatividade e uma imaginação muito grande e você explorar essa. Eu tive muita chance de explorar a minha imaginação, eu tive chance de explorar e aprender muita coisa. E eu sou uma pessoa extremamente criativa até hoje, eu acho que justamente por isso, porque naquele momento a minha maturidade e aquela infância meio que se uniram, né? Sim. Não opcionalmente, Sim. mas acabaram se unindo e eu acabei puxando e ele tá se estendendo até hoje. A criatividade era uma escapatória para poder Exato. E manter até a hoje sanidade, né? Para manter a sanidade. Não isso, mas também acaba que a criatividade é uma necessidade. Sim, vira uma necessidade. Vira uma né? necessidade. Eu preciso disso para lidar com essa situação. Para lidar com isso, eu preciso dessa parte do meu. Sim, Entendeu? Então, negar a minha essência, negar quem eu era, ou mascarar isso de alguma forma, acabava meio que contrapondo isso, entendeu? Como eu precisei amadurecer muito rapidamente, eu acho que eu me ancorei em mim muito mais rápido. sim. E isso acabou caindo para segundo turno. Se eu precisar. Ah, não, claro, eu preciso mascarar isso aqui para passar por essa situação. Aí que entra esse negócio da criatividade. Eu vou conseguir fazer isso. Aí esse é o negócio da fuga. Eu vou conseguir. Eu entendo. Eu leio o ambiente que eu tô. Lendo esse ambiente onde eu estou, eu vou conseguir saber o que eu preciso fazer para fugir dele. Exato. Entendeu? E é isso que eu fiz. Em nenhum momento eu consegui me negar, porque isso não era uma opção, e consegui passar por todas essas situações de forma a não me perder ali. Exato. Entendi. Eu acho que eu pego um pouco de cada um também, sabe? Essa questão de se esconder, eu me escondi muito nos jogos, né? Eu acho que muito de nós se escondeu muito nos jogos. Em arte, né? A gente se esconde nela. Então, eu me escondi neles. Eu tenho muito isso que a madrinha falou de toque hoje em dia, porque a gente tenta não ser o centro das atenções, né? Então, nenhum abraço a gente quer. A gente só quer ficar num canto, no escuro mesmo, pra ninguém ver e não ser o foco. Então, isso de toque vem muito dessa infância, adolescência. Eu passei a adolescência, tipo assim, vamos dizer, roqueira, né? Tipo, blusa de couro e tudo mais, porque a gente quer ir pra esse lado, sabe? Tipo assim, não criando um estereótipo pro rock ser uma coisa mais pesada. É uma coisa um pouco mais pesada e tudo mais, mas a gente vai pra esses lados, sabe? Mais sombrios, entre aspas, porque a gente não quer essa atenção. Então, maturidade também é aprender a lidar com muita coisa muito cedo e por não querer precisar das outras pessoas, achar que é um encosto, sabe? De ser uma coisa ruim, assim. Então, a gente veio disso, né? Todo mundo aqui teve um pouquinho disso e pegando um pouco agora da idade que a gente tem, tudo respingou, né? Lá da infância, adolescência, Exato, tudo, exato. tudo vem junto. E eu queria saber também, já até foi respondido o que eu ia perguntar, porque o pesadelo ele traz maturidade. Eu acredito que ele traz muita maturidade. Sim. E eu queria saber assim, na infância e adolescência a gente já viu que essa maturidade muito cedo é ruim, prejudica muito. Mas eu queria falar um pouco mais assim, na vida adulta, sabe? Nos seus 21, 20, que é ali que você tá começando a ter mais responsabilidades, assim, vamos dizer, né? Entre aspas. Se essa maturidade, esses pesadelos que vêm ali, na hora que você dá aquele clique, sabe? Tipo assim, porra, virei adulto, tenho conta pra pagar, não consigo mais lidar com os pesadelos da adolescência, porque eles já não cabe mais nessa vida corrida e tudo mais. Nesse clique, sabe, da vida adulta, quando vem esses pesadelos mais assim, que não tem pra onde correr. Você tem que Exato. enfrentar, sabe? E criar maturidade e crescer. Eu queria saber como que foi pra cada um, sabe? Esse clique, assim, de nossa, adulto. E tem muita gente que não tem esse clique ainda, né? Tem muita Tem gente. gente muito mais velha, assim, que ainda não consegue, vamos dizer, entre aspas, aceitar essa parte. Ser E adulto, isso eu né? acho.
é ser adulto. Que já é um pesadelo, né? Que já é um Que já é pesadelo, um né? pesadelo. A vida adulta Sim, já é um pesadelo. Uhum. Eu exato. tive ali assim, eu demorei muito, eu acho que eu neguei muito o meu despertar sexual e despertar de qualquer coisa, até por causa dessa censura que eu me impus. Então, eu comecei a perceber realmente quem eu era, assim, lá pelos 16 anos. E aí virou um inferno ali na minha vida até os 24, quando eu realmente me permiti ser quem eu era. Então é engraçado, tudo o que aconteceu ali dos 16 aos 24 anos virou meio que um borrão na minha vida. Virou um Nossa, borrão. amigo, eu tenho muito disso. Eu não consigo É, lembrar uma fase porque ela foi ruim, sabe? exatamente. Parece assim, não, o Felipe que tem hoje não existia antes dos 24 anos. Então, por Sim. exemplo, eu fiz faculdade, eu conheci pessoas, eu trabalhei muito desse tempo, mas é um borrão, assim, é como se fosse um borrão na minha vida. Então, eu acho que esse clique de ser adulto veio depois desse pesadelo. Depois desse pesadelo dos 16 aos 24 anos. Aí, com 24 anos, eu saí do armário, eu me casei, e eu lembro muito do primeiro salário que eu falei, é para minha família, que é eu e meu marido. Eu falei, agora eu sou adulto, agora eu tenho as rédeas da minha vida. Até Sim. antes daqui eu não tinha as rédeas da minha vida, eu estava ainda vivendo sobre as regras dos meus pais. Por mais que eu já trabalho desde os 15 anos, tenho salário desde os 15 anos, mas eu tomei as rédeas da minha vida com 24 anos só. Foi aí que para mim Uhum. surgiu esse clique de ufa, bora lá. Vamos, que agora eu tenho, tipo, eu tinha um marido para poder, né, tipo, ser responsável. Quando a gente morou, o Greg trabalhava, começou, o Greg trabalhava também, mas a gente tinha que manter uma casa. Eu acho que eu nunca tinha, tipo, manter uma casa. Eu ajudava em casa, tudo, mas qualquer coisa tinha meu pai, tinha meus irmãos. Quando eu fui embora sozinho, aí eu acho que eu senti esse clique de, putz, vamos lá, agora eu vou lidar com a vida adulta, vou entender o que é a vida adulta mesmo, assim. Sim. Legal. E aí, meu bem? Como que foi o clique? Ma- Eu E você esse- também saiu um pouco mais tarde de casa, né? Tipo, saí. não Não, foi mas tão cedo. é isso que o Lipe falou. Eu acho que até a gente já conversou bastante nisso, que a gente tem muitas similaridades, né, nesse ponto, eu e o Lipe. Minha situação também foi muito parecida, só que eu queria ter esquecido esse borrão. Muito pelo contrário, esse borrão ele não sai da minha cabeça, ele me persegue até hoje. Inclusive, é alvo dos meus traumas até hoje, sabe? É até difícil às vezes falar sobre esse assunto. Mas sobre a questão de responsabilidade, assim, buscando esse desenvolvimento na adolescência, poxa, eu virei adulto, eu também passei muito por que a madrinha falou também, de ter que amadurecer muito rápido, né? O livro também falou sobre isso. Amadurecer muito rápido. Madre, era daquele tipo de pessoa que eu tinha atrás do meu quarto, assim, tinha a porta do meu quarto, atrás da porta tinha um cronograma. Eu tinha um cronograma que eu tinha que seguir todo dia. Então, assim, a hora de eu acordar, a hora de eu estudar, até a hora de eu, tipo, jogar, eu tinha uma hora só nos finais de semana para eu jogar. Na semana eu tinha que estudar, estudar, estudar. Então, eu fui construído em cima de um cronograma. Então, por muito tempo, depois que eu tava finalizando ali a adolescência, tava entrando na vida adulta, eu me sentia meio que um robô. Eu tinha que fazer as coisas que estavam ali, eu tinha que ser o exemplo para minha família. Eu tinha que ser a pessoa que tinha que ser extremamente estudiosa, que tinha que atingir as melhores notas, que eu tinha que fazer o melhor curso, porque eu era muito cobrado por isso. E minha família, por mais que hoje assim melhorou muito, mas naquela época tinha muita é, concorrência. Era uma concorrência assim que não era direta, mas estava ali, que era os irmãos falando assim, qual que tinha o melhor filho Nossa. ou filha, Os sabe? prêmios, né? Os Uhum. prêmios, te comparava muito com as pessoas. Ah, você tem que ser igual fulano. Ah, você tem que ser igual ciclano. Então, quando eu fui passar para minha vida adulta, então a minha cabeça era, eu tenho que fazer minha faculdade agora, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um melhor emprego, porque eu fui criado assim. Então, eu não me veio esse clique, tipo, que eu tinha que eu ia ter minha vida. Até então eu não sabia que eu ia ter minha vida. Eu ia seguir um roteiro. A sua A vida era partir meio que para competir com outra vida. para A vida não é competir sua, isso. a sua vida é A uma coisa vida que não é compete com minha. outra.
E eu tava assim até os meus 20 anos, né? Porque eu já tinha entrado na faculdade, eu já tava trabalhando também, então eu trabalhei também desde muito cedo. Sempre eu quis ter o meu próprio dinheiro. Eu acho que a gente também tem muito disso, né? Desde muito novo a gente quer ter o próprio dinheiro porque a gente quer satisfazer as nossas vontades internas, né? Que os outros não precisam saber o que que é, mas a gente quer ter o dinheirinho nosso pra comprar nossas coisas. Mas assim, o que me deu a virada de chave total, assim, que eu desliguei esse sistema que foi implantado na minha cabeça, foi de fato quando eu fui pra fora. Porque quando eu tava na minha faculdade, né, eu já contei que a experiência pra vocês, eu tive a oportunidade de ir pra fora. E quando eu fui pra fora, que eu saí de perto da minha família, eu falei, nossa, é assim que é a vida. Que legal, a vida é muito boa. E eu pensava que eu tinha que seguir um roteiro e agora eu estou totalmente fora do meu roteiro e tô indo bem. Que foi aí quando eu comecei minhas descobertas, que eu comecei a saber quem. Assim, eu já sabia, só que eu fui viver também muito tardio, igual o caso do Lipe. Então, eu não tinha tido nenhum relacionamento, nunca tinha tido nenhum contato, assim, com a pessoa do mesmo sexo, nem do sexo oposto, desde muito novo. Assim, desde muito antes, né? Eu só fui começar a vivenciar isso a partir dos meus 21 anos. E aí que foi que veio o clique pra mim, que eu falei assim, nossa, então a vida é assim, as pessoas são assim. Eu comecei a conhecer as visões de outras pessoas que não estavam dentro do meu ciclo social ali, meu ciclo familiar. E isso me despertou muitas coisas positivas, que eu comecei a quebrar uns tabus que tinham sido implantados na minha cabeça, que até então eram regras da minha vida, sabe? Menina, a minha vida adulta, o pesadelo da vida adulta começou quando acho que meu pai faleceu em 2016, um ano depois minha avó faleceu, porque eu morava com eles nesse tempo no interior. E eu meio que vivia disso. Vivia deles, né, no caso, enfim. E eu acho que começou depois disso, depois que eles faleceram e que a minha mãe morava aqui em João Pessoa. Eu não queria voltar pra cá. Eu queria seguir a minha vida lá, sabendo que, tipo, é uma cidade de 5 mil habitantes. Pra você conseguir um emprego é praticamente impossível. Mas eu queria seguir a minha vida lá. é, E eu meio que corri. Tipo, você não tem muito pra onde ir, né? Você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Porque você não tem mais. No meu caso, não tem mais meu pai, não tem mais a minha avó. E foram as pessoas que me criaram. Meu pai, é, aquela coisa. Mas eu sempre tive um pensamento. Esse pensamento de tipo, eu preciso andar com as minhas próprias pernas, eu preciso conseguir emprego, eu preciso me virar. E eu preciso fazer isso sozinho. Eu não quero. E na minha cabeça tinha isso de eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso de eu não preciso, pra mim é uma coisa muito egoísta, porque, tipo, você precisa de alguém. Em Sim, algum momento da sua vida. Não existe Todo isso. mundo precisa, né? Todo mundo precisa. sim. Todo A gente mundo. vive em sociedade, né? Exato. Procure, né, E também. é É exatamente. importante. E quando eu tive esse pensamento de que, tipo, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso viver, eu preciso comprar as minhas coisas, mesmo com um pouquinho, porque eu sempre fui, como eu já falei aqui antes, sempre fui uma pessoa muito organizada com dinheiro e tudo mais. Então, eu sempre fui controlado. Mas, quando você se depara com o que é a realidade adulta, né? Você sendo um homem gay, procurando o primeiro emprego. Detalhe, eu não tenho formação nenhuma, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso técnico, e isso por muitos anos me deixou muito mal, porque eu sempre via que, fulano tem um curso, fulano tem uma pós-graduação, fulano tem A, fulano tem B, e eu nunca tive isso. Tanto pelo incentivo da minha família, porque como eu era criança gay, eu era criança revoltada, eu era criança rebelde. Então, tipo, não tinha um pai pra chegar assim pra mim, ó, eu vou aqui pagar a tua faculdade. Diferente da minha irmã. A minha irmã, pelo meu avô, o meu avô falava assim pra ela, eu vou pagar a sua faculdade. Não vai ser seu pai, não vai ser a sua mãe, vai ser eu. Eu vou pagar tudo que você... Onde é que você quer fazer faculdade? Eu vou pagar tudo pra você. E, tipo, eu nunca tive isso. Então eu falava, porra, eu vou ter que... E eu, tipo, sabe o que é pior? Eu nunca tive isso como trauma.
Eu sempre tive isso como eu vou ter que me virar, sabe? Eu nunca fiquei, cara, tipo, eu nunca achei, tipo, literalmente ruim. Eu falei, porra, ele não gosta de mim, não, foda-se. Eu vou me virar. Eu vou ter que fazer o meu. Bicho, eu era muito assim. Porque, tipo, eu sei que para muitos isso é uma chave de trauma. Pra mim, isso era uma chave de raiva, sabe? Isso era um empurrão, tipo, filho da puta, vai. Você não tem ninguém, foda-se. Você vai ter que dar seu jeito. Dá seus pulos, mona. Se vira. Se vira. Porque eu sempre tive isso desde pequeno. É só você e você. Acabou. Então, até hoje, inclusive, eu trabalho com algo que não é normal, entre aspas, tá? Pra quem não tá vendo isso, eu fazendo aspas. Não é normal, não é comum. Por quê? Porque eu tive que aprender a me virar em coisas que, tipo, eu tenho. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, eu mexo muito com redes sociais, então eu tenho que tirar dinheiro disso. Como que eu vou tirar dinheiro disso? Então eu tenho que inventar alguma coisa, saber de alguma coisa para tirar dinheiro disso. Né? Sim. Porque o normal da gente é, virar adulto, CLT. 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 Só que na nossa época, eu tenho. Vou 30 ano que vem. Então, na nossa época de adolescência para adulto, você tinha que ser formado ou, tipo, saiu da escola, entra num curso, Faculdade, né? direto. Faculdade, curso técnico, tipo, tudo isso. Inclusive, os empregos pediam muito isso, que você fosse formado ou tivesse informação e tudo mais. E eu não tinha, eu ficava muito puto por isso, porque, tipo, mano, eu não tenho nada, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que arrumar alguma coisa. Então, meu grande pesadelo foi isso, foi arrumar uma forma, sem incentivo nenhum, Se virar, de né? me virar. Eu tenho que me virar. Eu ganho R$ 200 por mês. Eu tenho que transformar esses R$ 200 em 400, em 600, em 800. Detalhe, não estou falando de investimento. Eu tenho que pegar esses R$ 200 e fazer desses R$ 200 render em alguma coisa. Então, tipo, eu só posso tirar tanto para alimentação. Eu só posso tirar tanto para tal coisa. Eu só posso tirar, sabe? Fazer isso. Sim. E aí eu ia 200. Arrumei um negocinho melhor, 400. Arrumei um empregozinho melhor, 600. Eu tinha que, sabe? É um degrauzinho por cada vez. Escalando. Eu tinha que ir Passo a fazendo passo. isso. Até hoje. Hoje em dia eu trabalho com esse lado da internet. Tem dia que eu posso tirar 200, tem dia que eu posso tirar 2.000. É muito, sabe? É muito Variado. louco. Variável, né? Exatamente. Sim. É muito doido. É legal, porque você é seu próprio chefe. Você não tem aquela pressão de alguém, você tem que fazer isso aqui, você tem que seguir essas metas aqui, você sabe? Eu acho que o pior pra mim na vida adulta para mim é trabalhar com isso, porque eu não sei trabalhar sob pressão. Então eu acho que é isso, acho que é o pior da vida adulta, o pesadelo da vida adulta da vida adulta são esses desafios que eu acredito que para cada pessoa é diferente, mas são esses desafios que vêm dia após dia, né? Como eu falei, é um degrauzinho. Então, dia após dia é um desafio novo, você aprende a dar o próximo passo. Infelizmente, às vezes, você tem que regredir para poder prosseguir, né? Acontece, é normal. E aí, dona Glaucia? Eu acho que o pesadelo, todos os seus pesadelos da vida adulta, eles são uma refração dos seus pesadelos de infância. Com certeza. Ele é recorrente, ele vem de algum lugar, ele não vem do nada, ele é sempre de algum lugar. Né? E é aquilo que você deixou de resolver ou que em algum momento se perdeu. Vocês estavam falando do borrão com 14 anos eu acho que eu saí do armário e aí pra mim foi ali o borrão, tipo, porque quando eu precisei, não foi que eu precisei, mas eu senti a necessidade de falar. Aliás, eu fui questionado sobre isso e aí, né, eu revelei pra minha família e tal e coisa. E aí ali cada um começou a mostrar uma face que eu até então desconhecia, entendeu? Então assim, de novo, eu tive uma infância muito muito boa, muito rica de momentos bons, de oportunidades de ser criativo e tal coisa, conseguir
uma formação muito boa ali, né, na infância, no, no ensino fundamental inteiro foi muito bom. E, enfim, eu tive a oportunidade muito de estudar, e eu era muito estudioso, eu era uma pessoa que lia muito, eu era uma pessoa que estudava muito, eu gosto de estudar até hoje, na verdade, né? Então eu gosto de ler até hoje, eu gosto de aprender coisas. Eu falei isso aqui em algum momento, que todo dia eu tento aprender pelo menos uma coisa nova, seja uma palavra nova que eu não conhecia, eu preciso aprender alguma coisa todo dia. Uhum. E aí, pra mim, nesse momento ali que tem esse borrão que vocês falaram, desses 14 aos 18 anos foi que eu conheci o Zico, e foi quando eu entrei na faculdade, e aí eu arrumei meu primeiro emprego CLT, e enfim, foi aí esse meio tempo assim, eu nunca achei que eu ia, na minha cabeça, eu tenho esse momento como eu estava vivendo muito rápido. Eu precisava viver muito rápido, porque na minha cabeça eu não ia passar dos 30. Sei lá, era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu não vou passar dos. Eu não quero. Acho que era isso. Eu não quero passar dos 30. Você entendeu? Eu não quero lidar. Eu não quero lidar com isso aqui mais, sabe? Isso era muito na minha cabeça. Eu não quero. Então eu não quero passar dos 30. E esse borrão de. Eu vivi muita coisa naquele momento, eu aprendi muito sobre as outras pessoas, e eu peguei esse costume de observar, dar o suficiente para a pessoa me mostrar aonde eu estou. A pessoa vai me mostrar onde eu estou, com quem eu estou falando, o que eu posso revelar aqui, o que eu posso compreender aqui dessa pessoa. E aí eu acho que entra a maturidade. Esse é o estalo da maturidade. É você. A Maya Angelou falou isso. Maturidade é você ter responsabilidade pelo tempo que você toma e pelo espaço que você ocupa. O momento que você toma a responsabilidade sobre essas coisas é o momento que você se torna maduro. As pessoas não amadurecem, as pessoas envelhecem. Sim. Elas mascaram o envelhecimento. Aliás, elas mascaram uma imaturidade com: eu consigo pagar minhas contas, eu tenho filhos, eu vou me casar. Isso não é maturidade, isso é simplesmente afazeres. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer Ciclos, né? isso. Nem ciclos, eu acho que Objetividade, né? são simplesmente atos. Você está fazendo coisas, você não está amadurecendo. Amadurecimento é outra coisa. Amadurecimento é no plano das ideias, não é no plano, né? Não é na conjuntura física. Você pode pagar quantos boletos você for e ser um filho da puta imaturo. Sim. Você entendeu? Então, não é isso. Eu acho essa definição de maturidade que a Maya Angelou fez genial. Você é responsável pelo tempo que você toma e pelo espaço que você ocupa. As pessoas não têm noção do tempo que ela ocupa das outras pessoas. Sim. Né? Ela não tem noção do tempo que ela ocupa da própria vida, o tempo que ela toma enquanto ela está interagindo, né, com as outras pessoas, enquanto ela conversa com as outras pessoas. Então, quando você não toma noção dessas coisas, quando você não tem noção do que você está ocupando, do lugar em que você está, seja esse lugar físico mesmo, ou seja esse lugar platônico, ou qualquer coisa do tipo, né? E aí entra de novo o que a gente falou, de os nossos pesadelos atuais serem os pesadelos da infância. A pessoa que causou, ou o indivíduo, ou a situação que causou esses pesadelos, essas pessoas não tinham responsabilidade sobre o espaço e o tempo que elas estavam ocupando. Tanto que elas ocupam o seu tempo até hoje. Sim. Com esses pesadelos que elas imputaram em você. Você entendeu? Elas ainda estão tomando o seu tempo. Elas ainda não se tornaram responsáveis por isso. Elas não vieram e falaram: vixe, errei aqui. A partir do momento que você consegue falar: aqui eu fui desse jeito, aqui, quando você toma a responsabilidade. O que você chama uma pessoa que não tem responsabilidades? Irresponsável. Sim.
uma pessoa que é irresponsável não é uma pessoa madura. Close. Pausa dramática. Pausa dramática. Gente. Vocês não estavam preparados. É, minha filha. Mas é isso, gente. Eu acho que eu tenho um pouquinho de tudo. Todo mundo falou de novo. Eu acho que é muito igual, né? Ainda mais essas questões que a gente sempre pega, que é maturidade, questões da infância em ser uma pessoa LGBT, né? Então, pega muito, a gente traz muito isso. Eu falo que o meu clique foi minha mãe, ela veio para a cidade onde eu moro agora, né, em Varginha. Ela me deixou na porta de uma pensão e foi embora. Ela voltou para me ver depois de 6 ou 7 anos. Eu fui lá, lógico, né, tipo, eu ia todo mês, então, assim, eu ia na casa dela, mas ela não vinha na minha casa. Tem uma diferença muito grande nisso, gente. Vocês podem perceber ou então ainda vão perceber sobre isso. Com certeza. Então, ela me soltou ali e foi igual o Iago falou. Eu comecei a ver as coisas boas. Tipo, eu fui pra morar com uma pessoa que já morava ali sozinha e era um menino gay. Então, eu não sabia, tipo assim, muitas coisas. Eu não sabia agir com muitas coisas. Tipo, o jeito dele, eu tinha um preconceito dentro da minha cabeça na hora que eu via. Só que, tipo, por eu ter crescido, sei lá, 20, 18, 17 anos num lugar onde tudo era errado, na hora que a gente vê uma coisa assim, você fala, meu Deus, que você tá fazendo? Tipo, aí ao mesmo tempo vem, quero fazer igual, sabe? Então você vai aprendendo a ver as coisas, sabe? Tipo, é muito louco, porque é um pesadelo interno, mas é uma felicidade também, sabe? Às Sim. vezes, algumas maturidades que a gente fala que é um pouco pesado falar isso, mas tem muitos pesadelos que é bem pro bem, né? Tipo, você tem que sofrer pra você enxergar uma felicidade ali, às vezes, sabe? Ou então passar por uma coisa e ser maduro sobre ela. É o babado que eu falei de tipo. O pesadelo ele vai revelar em que situação você tá, as presenças que estão com você. O Uhum, pesadelo às vezes não é sobre você, você é a pessoa que tá passando por ele. Mas tem sim. gente em volta que vai te mostrar uma coisa que você não tinha visto ainda. Ou que você não tinha prestado atenção. Ou que você só vai prestar atenção anos depois. Entendeu? Então Exato, com o certeza. pesadelo é revelatório. Ele revela tanto a sua resiliência para passar por ele, quanto a pessoa, ou a situação, ou as pessoas que causaram ele em você. Sim. Entendeu? Mas é Sim, até que o Dani falou que total. esse caso de, tipo, a gente, entre aspas, ter que sofrer ou ter que ter esses pesadelos, na verdade, força a gente a repensar a nossa vida. Eu acho que a gente LGBT acaba se questionando, tentando se entender, questionar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes existe essa endeusamento das pessoas, de tios, de pais, de mãe, de irmãos, de amigos que cresceram com você, e a sociedade em si não questiona a gente quando tem aquele momento chave que você se descobre em que o amor tem que ser incondicional e você vê que nem sempre é, de pessoas que você não esperava, você começa a questionar. Eu acho que essa é a chave para a gente, talvez, saber lidar com tudo, ou lidar melhor com tudo, porque a gente é obrigado. Eu costumo pensar muito que a gente tem um teste de afeto para todas as pessoas que nos cercam. No momento que a gente sai do armário, a gente faz um teste de afeto para todas as pessoas. Aquele primeiro impacto, o primeiro impacto qualquer, qual que é a primeira reação que as pessoas têm quando você fala que é LGBT? Isso é um teste de afeto. E aí, quando não vem um amor imediato, independente de qualquer coisa, vem a decepção. E aí, como você vai lidar com essa decepção? Eu acho que é isso que é o questionamento. Assim, você espera que as pessoas que te cercam te amem incondicionalmente. Quando não vem esse amor no primeiro impacto, você tem Sim. que saber É lidar um com baque. tudo, eu acho. E não Sim. muda, né? E a gente, é pra tudo, eu acho. A gente tem tempo, sabe? A gente tem tempo pra isso, que ele falou. Que é, tipo,
calcular cada amor que vem de cada pessoa, sabe? Você tem que parar. Ah, meu pai, ele me ama dessa forma, minha mãe é dessa, minha irmã, minha tia, minha não sei o quê. E classificar. Essa eu não quero mais, essa eu quero. Eu acho que isso pesa muito pra gente, coisa que uma pessoa hétera não tem esse pensamento, não precisa ter esse pensamento, sabe? Então, isso já vem muito. Depois vem a questão de sair de casa. Então, você vai ter que escolher uma faculdade assim, ó. É tempo. Amanhã você tem que estar com essa faculdade na hora, porque você quer sair de casa pra você se sentir livre, sabe? Aquilo é uma prisão, às vezes. Então, a gente aprende a lidar com essas coisas muito rápido mesmo. Eu acho que até o que a Marminha falou, tipo, você se vira. Vamos lá. Tem que fazer, vamos fazer. Ninguém vai te ensinar, então se vira a lidar com tudo isso daí, sabe? É importante aquilo de que procure ajuda para passar por isso também, que é muito importante. Uhum. Ninguém precisa passar com essa velocidade por tudo sozinho. Para, respira, vamos conversar e tudo mais. Mas pra gente, acho que foi muito corrido, né? Tipo, muito rápido, tem que decidir tudo muito rápido. Mas é isso, gente. Eu vou puxar um de Cacholas bem rapidinho, porque eu acho ele importante. Depois da gente ter falado de vários momentos pesados, difíceis, né? Esses pesadelos. É, Eu queria de vocês, né? Um indicacholas de coisas boas que vocês fazem quando estão em pesadelo, sabe? O que que te faz fugir desse pesadelo? O que que é bom nessa hora, sabe? Pra te trazer esses sentimentos bons. E aí? Jogar Zelda. Qualquer um. Jogar Zelda? Tudo. Hum. Eu gosto muito de ler livros de fantasia. Legal. E então eu vou muito para esse mundo de livros de fantasia. E recentemente descobri um mundo gigante de livros queer. Então eu tenho lido muito Oh, livros Virou queer assim. também. Ah, sabe, romancinho, bem água com açuquinha assim, nananana. Tem muitos livros e muitos de graça lá no Kindle. Então pode ir, gente, que eu vou nessa. Livros, para mim, faz eu me sentir muito melhor. Você quer indicar Nossa. algum, amigo, que você tá lendo agora? Eu sei que você já indicou uns episódios atrás, mas tem um novo? Tá, eu vou indicar então o Espaço Entre Nós, do Phil Stamper, que eu estou lendo agora, que é um romancinho bem adolescentezinho, se passa ali numa disputa da NASA, os dois pais são astronautas e os meninos, nesse mesmo tempo, estão se apaixonando. Então, super fofo. Oh, fofo. Ah, você trouxe isso, você falou uma coisa que me engatilhou aqui para um pensamento novo, que é ainda voltando aí para os pesadelos. Quando a gente vai envelhecendo e a gente está lidando com esses pesadelos que ficaram, a gente busca formas de compensar coisas que eles cortaram. Então, consumo cultural, consumo de. A gente vai sempre buscar viver o que a gente não viveu. Então, assim, por exemplo, ler um romance adolescente, Sim, assistir um Heartstopper, né? Que é para realmente você vivenciar de outra forma, ali no platônico, aquilo que deixou lá atrás. Né? sim, Aquilo que um exatamente. pesadelo comeu, você está tentando tirar da boca dele, Exato. através dessas coisas. Enfim, Vera, foi uma Entendi. coisa que você falou que passou pela minha cabeça. Que eu ia falar Não, é isso em outra. verdade. Que eu ia falar em outro episódio É ainda. um tema que você quer fazer, né? Você quer ir, Mar? Aí. O que me deixa feliz, né? Ou, tipo, pelo menos mais leve quando eu tô nessa linha de pensamento, eu sempre gosto de ir pro fantasioso, pra fantasia, pro místico. Então eu sempre ou assisto algum filme, ou eu vou ver algum vídeo no YouTube sobre misticismo, sobre curiosidades sei lá, no mundo do Tolkien, Harry Potter, enfim, tudo que envolva aquilo que obviamente Uhum. não é real e nunca vai ser. Eu acho que me traz mais paz, mais leveza. E também tem três artistas que eu sempre indico para as pessoas, que eu amo ouvir as músicas delas, que me traz muita paz. Inclusive, eu já citei isso aqui no episódio, que é a Agnes Obel, a Lorena McKenty e Enya. São três artistas. Enya e a Lorena são do New Age, estilo New Age. A Agnes é meio New Age, com uma coisa mais
instrumental, talvez entre ali no ASMR, enfim, são coisas mais relaxantes para a nossa cabeça turbulenta. Oh, que legal. Eu vou falar antes da G, né? E eu vou falar uma coisa mais recente, assim, que me traz muita paz e que me traz conforto, que é, tipo, encontrar os meus amigos, sabe? Tipo, quando a gente vai pra São Paulo pra juntar todo mundo, ou então até no Discord, isso traz uma recarga do mundo, sabe? Tipo, você se recarrega de uma forma, porque pessoas boas, energias boas, com papos bons, sabe? Tipo, ou então é isso que a gente faz no Cholas também, que são papos que a gente passou lá atrás e que vem agora com um pensamento muito maduro, muito rico, né? Então acho que isso me faz muito bem, sabe? Encontrar essas pessoas que estão aqui comigo hoje. Oh my God! I Eita! cannot believe that! Oh my God! So cute! Eu vou pesar o clima de novo um minutinho. Ih. Tem um. Tem uma espécie de. Os búfalos d'água. Quando eles estão vendo tempestade chegando, quando eles sentem o cheiro da tempestade chegando, eles não fogem dela. Eles correm em direção à tempestade, porque você vai passar menos tempo dentro dela. Né? Ela vai continuar passando, ela vai passar. Se você acompanhar ela, ela vai te acompanhar por muito mais tempo. Se você atravessar ela, vai ficar muito menos tempo na tempestade. Então, hoje em dia, quando esses pensamentos vêm, eu não tenho mais o costume de fugir deles. Eu acho que eu me acostumei com eles até. Entendeu? Então, quando esses pesadelos chegam, eu contemplo que ele tá ali, vejo o que ele tá precisando, ou alguma coisa que ele tá tentando me dizer de que eu tô passando e que talvez eu esteja relembrando por causa disso, e alguma situação que tenha engatilhado isso, e eu vou racionalizar o que ele tá me dizendo, entendeu? Eu preciso saber o que ele está me dizendo. Então, ao invés de fugir dele, usar algum subterfúgio para me esconder do que ele tá passando, eu vou entender, porque eu já passei pela situação, né? Sim. Ela já passou, já aconteceu. O pensamento só volta e ele vai me deixar triste, lógico, mas se eu atravessar ele com muito mais consciência e racionalidade, talvez eu consiga até remendar alguma coisa que eu não consegui em algum outro momento que ele veio. Talvez eu encare ele de uma outra forma, talvez eu encare ele com outros olhos, porque cada dia a gente é uma pessoa nova, Sim. né? Seja pouco a pouco, seja de um momento para o outro a gente muda completamente, seja qualquer que for o motivo, é sempre uma pessoa nova contemplando aquilo. Então, ao invés de fugir, lógico que você tem esse direito, lógico que você lida da forma que for melhor para você, mas de vez em quando olha para ele de forma diferente, tenta encarar ele como a outra pessoa que você é. Ele aconteceu, não vai te perturbar de novo, ele volta esse pensamento, esse pesadelo sempre vai estar ali, mas só contempla ele de outra forma. Né? Faça esse pensamento ser responsável pelo tempo que ele te toma. E pelo espaço que ele ocupa na sua mente. Exato. Entendeu? Sim. Tá na cara dele. Ai, que tudo, gente. É isso. Tudo que a gente falou aí, principalmente isso que a G falou, em frente, né? Ou então busque pessoas para te ajudar a enfrentar. Vai fazer Exato. uma terapia, conversar com um psicólogo. De novo, né? Reforçando 188. Busca o resto do seu rebanho de búfalo. Tudo. Eu acho que o nosso grupo aqui é muito engraçado, porque a gente Só os boizão. andou com, sei lá, a gente acabou andando com hétero a vida inteira e agora onde a gente tá, um monte de boiola junto. Então, existe sim o senso de comunidade, você vai achar a sua comunidade ali que vai te ouvir, que vai te dar aquele paz em estar junto, é só tentar achar ela. Sim. Com certeza. E não tenha medo, né? Tipo assim, vamos conversar. Acha uma outra gay aí, conversa com ela. A gente Exato. tem várias redes, né, que ajudam, Discord, Twitch,
algumas outras. Cuidado onde você vai também, tenha consciência disso, Exato. porque tem muita Sim. gente ruim, mas vai com essa consciência. Antes que o chefinho da porra toda que me xingue, eu esqueci no começo do episódio de puxar os avizinhos. Então eu acho que ele tava, deve que assim, com uma faca ali de baixo querendo me esgoelar. Então, todo mundo que tá ouvindo aí, lembre-se das redes sociais. Então, todos stream de áudio aí, Spotify, no YouTube também. As redes sociais, Instagram, Blue Sky, vai lá seguir a gente, compartilha tudo. Se tiver alguém que você acha que tá passando por um momento ruim, manda esse episódio, porque apesar da gente ter falado momentos que a gente passou, são ensinamentos pra você talvez estar passando nesse momento e ver. Poxa, ele conseguiu, a gente conseguiu, você vai conseguir também. Então, compartilha todas as redes, segue em tudo, se inscreve, comenta se você passou por alguma coisa também, marca a gente, viu? Puxa uma hashtag lá no Blue Sky, CholasCast, aniversário do Cholas, e vai comentando tudo lá nessa hashtag. Vamos fazer um mutirão aí pra ajudar. Então é Exatamente. isso, gente. Foi tudo. Semana que vem, o 100º episódio, hein? Ei. 100º episódio do Chola semana que vem. Tem surpresas aí, hein? Quero ver, quero ver. Temos? Caramba. Temos! Tudo. É isso, gente. Beijo pra vocês. Aqui. Bye. Thank you so much. Was Tchau, até semana que incredible. vem. Bye, 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 bye. bye. Bye bye. Tchau.